Bom dia! E o assunto de hoje que a gente vai abordar é sobre estratégias de proteção perineal, lacerações perineais, cuidado com o períneo e o que se fazer quando não se faz episiotomia. Por que abordar esse assunto tão importante? Primeiro, todo mundo sabe, eu estou sem fazer episiotomia há mais de 13 anos. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de publicar no Green Journal os resultados de nossa experiência com o protocolo de nunca realizar episiotomia e hoje a gente tem os resultados de mais de 500 partos sem episiotomia. Recentemente, quando eu divulguei esses resultados no Facebook, houve quem questionasse esses resultados, achando que talvez nós estivéssemos escamoteando desfechos adversos, e não é bem isso. Vamos observar aqui agora o que é que acontece quando não se faz episiotomia. Eu vou aproximar um pouco. Esses são os resultados de 450, mas agora a gente tem mais de 500 partos. Então, o que a gente observa aqui é aproximadamente 60% de períneo íntegro e 40% de lacerações. Essas lacerações, na maioria das vezes, são lacerações pequenas, muito menores do que uma episiotomia, e uma fração significativa delas não precisa de sutura. Nesse gráfico aqui, nós estamos exatamente mostrando o nosso percentual de sutura, que é de 23%. Eu, na verdade, acho que esses resultados ainda estão aquém daqueles que foram descritos no século XIX por um obstetra super famoso, Röntgen, que ele descreveu a menor taxa de lacerações de períneo na literatura ocidental, que foi apenas 4%. Röntgen é meu herói, eu quero um dia chegar a Röntgen, ter apenas 4% de lacerações, porque o nosso objetivo, gente, prestem atenção, é chegar a isso aqui, períneo íntegro. E vamos começar explicando que a única forma de se obter um períneo íntegro é, antes de mais nada, não fazer episiotomia. A episiotomia é, antes de qualquer outra coisa, uma laceração de segundo grau. Toda episiotomia compromete camada muscular, então é uma laceração de segundo grau. E a episiotomia aumenta o risco de trauma perineal grave, que são as lacerações de terceiro e quarto grau. Então, se a gente quer proteger períneo, a primeira dica é não fazer episiotomia. E se você quer prevenir lacerações de terceiro e quarto grau, mais uma dica, também não se realizar episiotomia. A outra dica é evitar, restringir ao máximo o uso de parto instrumental. Claro que vai haver indicações de parto instrumental, a gente não está questionando isso, mas é não fazer parto instrumental de rotina ou parto instrumental para treinar residente, parto instrumental associado com episiotomia, que talvez seja a combinação mais catastrófica que pode acontecer para um períneo e que a gente sabe, tem revisão sistemática recente, que é um fator de risco independente que aumenta muitas vezes o risco de lacerações de terceiro e quarto grau. Começamos, portanto, com duas dicas de proteção perineal importantes, que dizem respeito a não fazer episiotomia e a restringir o uso de parto instrumental. E quando for fazer parto instrumental, é algo que a gente tem tentado nos últimos anos, dar preferência à vácuo-extração. E a gente prossegue nossas dicas com mais algumas abordagens que a gente tem seguido no projeto de humanização da assistência ao parto no ISEA e que eu estou sumariando aqui. Eu acho que é muito mais o que a gente não faz do que o que a gente faz. Então, seria evitar o parto no decúbito dorsal, a posição de litotomia, evitar puxos dirigidos, estimular puxos, estimular a força quando a mulher não tem vontade, evitar a manobra de Valsalva, aquela orientação de trinque os dentes e faça força, evitar a manobra de Christeller, evitar a episiotomia, o que nós falamos amplamente,
restringir o parto instrumental e o que pode ser feito, que tem algum grau de evidência, que é a proteção com compressas mornas e a massagem perineal, se tolerada pelo parturiente. O que é que a revisão sistemática da Cochrane coloca a respeito? É que essa estratégia de proteção perineal com compressa ou a massagem perineal intraparto, elas diminuem os números de lacerações graves, de lacerações de terceiro e quarto grau. Eu particularmente acho que isso é uma forma muito boa de ocupar a mão e evitar aquela síndrome da mão boba, a mão que vai sozinha, que Simone Diniz já descrevia na tese de doutorado dela. Então, talvez seja mais não fazer, e aí é uma estratégia boa. Em vez de você fazer uma episiotomia, você vai e faz uma proteção perineal. Claramente, mais estudos são necessários para a gente estudar se existe alguma outra estratégia que possa permitir uma chance maior de períneo íntegro. Por enquanto, eu sou uma pessoa que privilegia claramente hands-off, ou seja, não colocar a mão. Mas digamos que a gente siga isso e a gente consiga um períneo íntegro, e isso vai ser ótimo. É uma recuperação pós-parto muito melhor. Mas existe a outra chance, que é de você ter alguma laceração de primeiro ou de segundo grau. E o que é que a gente vai fazer? A primeira dica mais importante é que nem toda laceração precisa de sutura. Eu costumo dizer que quanto menos se sutura, melhor. Se você for suturar, quanto menos fio utilizar, melhor. E se for utilizar fio, quanto menos tensão, melhor. O fio é um corpo estranho, ele tem tensão sobre o tecido. Existe uma revisão sistemática da Cochrane demonstrando que é perfeitamente possível a gente deixar de suturar várias lacerações. A cicatrização vai ser um pouco mais lenta, mas vai ser bem mais confortável para a mulher. Na prática, nós temos suturado apenas as lacerações que distorcem de forma importante a anatomia ou lacerações que persistem sangrando e, conforme também tem sido recomendado pela Cochrane, se houver necessidade de sutura, o fio ideal é a poliglactina 910 de absorção rápida, o Vicryl Rapid. É isso que a gente queria conversar sobre períneo, sobre lacerações perineais, e em próximas oportunidades a gente vai voltar a discutir o que nós podemos fazer rumo à episiotomia zero, porque, como diz a campanha, este é o símbolo do períneo íntegro pelo fim das episiotomias de rotina. Muito grata pela atenção.